Síndrome do neurônio motor superior e inferior. Por que é importante saber isso? Porque você certamente vai se deparar com um paciente que possui essa síndrome. Por isso, nós preparamos uma aula bem legal, falando da anatomia, da fisiologia e a parte clínica resumida. Vamos começar o nosso vídeo. Então, vamos ver o que é a síndrome do neurônio motor superior e inferior. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês alguns conceitos e algumas vias que serão importantes para a compreensão dessas duas síndromes, que são, na verdade, manifestações da doença do neurônio motor. Então, a gente tem aqui o quadro, preparamos, e a gente sabe que a execução da função motora, ela vai depender de várias estruturas. Vai depender do córtex cerebral, vai depender do cerebelo, dos núcleos da base, da medula e do próprio tronco cefálico. O sistema motor somático, que é aquele que vai ser responsável pela execução e modulação dos movimentos voluntários, aqueles comportamentos em que nós interagimos com o meio externo através da execução motora, ele será formado principalmente por via piramidal e pela via extrapiramidal. A via que passa nas pirâmides bulbares, na parte anterior do bulbo, no tronco cefálico, é chamada de via piramidal. E esta via, ela vem desde o córtex cerebral e passa por todo o tronco encefálico para, na pirâmide bulbar, migrar para o lado oposto e formar o trato córtico-espinal. Esta migração para o lado oposto é chamada de degussação, ou cruzamento oblíquo de fibras nervosas em relação ao plano mediano. Parte dessas fibras, entretanto, vão permanecer no mesmo lado e vão descer pelo funículo anterior da medula espinal, formando o trato córtico-espinal anterior. Então, nós temos aqui o chamado neurônio motor superior da via piramidal, que também é conhecida como via ou trato córtico-espinal, porque vai do córtex até a medula espinal. Observe que o corpo dos neurônios, ou os corpos dos neurônios dessa via piramidal, ou dos neurônios motores superiores, ou primeiro neurônio motor, estará aqui principalmente no córtex motor primário e também no córtex pré-motor, além de áreas sensoriais. Por quê? Porque a execução motora, né, precisa se comunicar também com as sensações e as percepções que são processadas a partir dessas sensações e fazer uma resposta integrada, motora e sensorial. Então, esta célula que vai originar as diversas fibras, né, os diversos prolongamentos axonais do neurônio motor superior, elas estão distribuídas no córtex e vão formar milhares de fibras que vão formar uma espécie de coroa, uma espécie de leque na substância branca aqui do cérebro, do hemisfério cerebral, e esse conjunto de milhares de fibras é chamado de coroa radiada. Essas fibras se espremem, né, se compactam para passar entre o tálamo, que é a substância aqui representada em laranja, e essa outra estrutura que é o chamado núcleo lentiforme, formado pelo putamen e o globo pálido. Então, a cápsula interna é a compactação dessas muitas fibras que foram provenientes dos neurônios motores superiores espalhados aqui, principalmente no córtex motor primário. Da cápsula interna, eles descem, esses milhares de fibras compactadas descem, formando o trato córtico-espinal, certo? Porque vai do córtex até a medula espinal, e quando chegam no nível da pirâmide bulbar, conforme nós já falamos, cerca de 75 a 90% dessas fibras vão migrar para o lado oposto, na chamada degussação, né, das pirâmides bulbar, e vão formar o trato córtico-espinhal lateral, que vai caminhar pela raiz, pela coluna lateral ou funículo lateral da medula. Aquelas que não cruzam na degussação, no plano mediano, vão prosseguir do mesmo lado em que tiver origem, vão formar a coluna ou funículo anterior,
para formar, então, o trato córtico-espinhal anterior e, assim, com outras vias, fazer parte do funículo anterior. Bom, então, esta via córtico-espinal, que abaixo da degustação das pirâmides se divide no trato córtico-espinal anterior e lateral, é a famosa via piramidal, porque justamente passa pelas pirâmides bulbares. Só que, no decorrer do seu trajeto no tronco encefálico, esse trato córtico-espinal vai emitir algumas ramificações, alguns prolongamentos neuronais que vão fazer sinapse com núcleos de nervos cranianos, em sua porção motora, como, por exemplo, aqui no mesencéfalo, o núcleo do nervo oculomotor, o terceiro par craniano, que vai ser responsável pela inervação, ou pela maior parte da inervação da musculatura extrínseca ocular. Então, o núcleo do óculo motor vai fazer sinapse com fibras que vieram do trato córtico-espinal, e este neurônio que está formando o núcleo do óculo motor vai ser o neurônio que vai receber esta informação do neurônio motor superior, que veio lá do córtex, e vai ser chamado de neurônio motor inferior ou segundo neurônio motor. Então, observe que a execução motora voluntária, ela precisa da transmissão de informação do córtex cerebral para o tronco cefálico ou a medula espinal, e que os neurônios que vão receber essas informações, desta ordem, eles vão estar nos núcleos dos nervos cranianos, parte motora, no caso do tronco cefálico, ou aqui no corno anterior da medula espinal, no caso da medula. Então, esses neurônios motores inferiores irão emitir os seus prolongamentos axonais, que vão formar os nervos espinais, no caso aqui dos segmentos medulares, e os nervos cranianos, aqui no caso dos segmentos que estão no tronco cefálico, compondo os nervos cranianos. Então, pessoal, a transmissão desta informação das áreas motoras do cérebro para os núcleos dos nervos cranianos, que vão representar o neurônio motor inferior no tronco encefálico, e para a parte anterior da substância cinzenta, ou corno anterior da substância cinzenta medular, formando os corpos ou o neurônio motor inferior na medula espinal, vão fazer parte do sistema de execução do movimento, né, da função motora voluntária. Esse sistema ele vai ser modulado principalmente pelas fibras extrapiramidais, ou fibras que vão atuar em outras vias que não essa que passam pela pirâmide bulbar. Estas vias terão origem não apenas no córtex cerebral, mas principalmente em regiões subcorticais, e incluindo os núcleos da base e próprias estruturas do tronco encefálico, como a formação reticular. Essas fibras extrapiramidais modulam a intensidade, a amplitude dos movimentos, juntamente com o cerebelo, que é responsável pelo ajuste fino desses movimentos motores que estão sendo executados em um primeiro plano através da via piramidal. Estas fibras, né, ou esta via que sai do córtex e vai em direção a cada um dos núcleos motores dos nervos cranianos, é conhecida como fibra, ou melhor dizendo, como via córtico-nuclear, porque parte do córtex cerebral motor, né, área motora primária e premotora, para os núcleos motores dos nervos cranianos. Então, a gente pode considerar, pelas características funcionais, pela similaridade, pela semelhança de função entre a via córtico-nuclear e a via ou trato córtico-espinal, que eles são parte do sistema piramidal, apesar de que, tecnicamente, só é correto nós falarmos que a via piramidal é o trato córtico-espinal. Por quê? Porque o trato córtico-nuclear ele não vai passar pela pirâmide bulbar, logo não é uma via piramidal. Só que, funcionalmente, alguns autores consideram
a via ou trato córtico-nuclear como também uma via piramidal, até porque nós já falamos, vão possuir muita semelhança funcional, pois vão controlar aí o neurônio motor inferior, tanto do tronco cefálico como na medula espinal, aí no caso, para a realização e execução do movimento voluntário, que é justamente o sistema, parte do sistema motor somático, né? Do sistema motor que vai fazer a interação aí com o meio externo em relação à parte motora. Bom, então o neurônio motor superior, ele vai ter um longo trajeto, como vocês observam aqui na imagem. Se há uma lesão no neurônio motor superior, eu vou ter uma síndrome desse neurônio, e esta síndrome, ela vai possuir características que são bem peculiares. Assim como se eu tiver uma lesão no neurônio motor inferior, seja no corpo neuronal do tronco encefálico ou no corno anterior da medula espinal, seja nas suas fibras axonais que compõem a raiz de cada nervo espinhal ou a raiz motora de cada nervo craniano, ou na sua terminação nervosa, nós teremos a síndrome do neurônio motor inferior. E essa síndrome do neurônio motor inferior é caracterizada pela lesão de um dos componentes que a gente citou aqui, deste neurônio motor inferior, também chamado de motoneurônio, no caso aqui, medular. Bom, então, onde eu posso ter lesão no neurônio motor superior? Posso ter uma lesão do neurônio motor superior no córtex cerebral, e aí eu vou estar lesando o próprio corpo do neurônio motor superior. Eu posso ter uma lesão desse feixe aqui amplo de fibras, né, nervosas, de axônios, que são originados desses neurônios, que é a coroa radiada, que vai fazer parte aí da substância branca do hemisfério cerebral. Eu posso ter a lesão na região da cápsula interna, que nada mais é do que a compactação, né, dessas fibras, elas se espremem para passar entre o núcleo lentiforme e o tálamo. E eu posso ter a lesão desse trato córtico-espinal, desse conjunto de fibras, em qualquer parte do tronco encefálico. Após o cruzamento da maioria dessas fibras nas pirâmides bulbares, eu posso ter essa lesão do trato córtico-espinal no funículo lateral ou no funículo anterior da medula espinal. Se for no funículo lateral, vou estar tendo uma lesão aqui, uma injúria do trato córtico-espinal lateral. Se for no funículo anterior, nós teremos uma injúria do trato córtico-espinal anterior. Lembrando que o anterior não cruza, não deguça na pirâmide bulbar. Entretanto, ao chegar no nível medular em que o trato córtico-espinhal anterior vai fazer conexão com o neurônio inferior ou o segundo neurônio motor, observe que ele cruza a linha média, a linha mediana, para fazer esse contato, essa sinapse. Logo, eu tenho uma via que vai ser ipsilateral ou homolateral à origem do neurônio motor superior, que é formada aqui abaixo da pirâmide pelo trato córtico-espinal anterior, e uma via contralateral, né, ou heterolateral, à origem desse neurônio motor superior, que vai ser justamente aquela que vai formar o trato córtico-espinal, que foram as maioria das fibras que deguçaram aqui na pirâmide bulbar, 75 a 90% dessas fibras que vieram para poder formar o trato córtico-espinhal lateral. E lembrando, o trato córtico-espinhal é chamado também de sistema piramidal, e toda injúria, toda lesão que aconteça nesse trajeto da via córtico-espinal é chamada de síndrome piramidal ou lesão piramidal, e tem características que nós veremos no próximo slide. Se nós tivermos uma lesão no corpo neuronal aqui do segundo neurônio motor, seja na medula, seja no tronco cefálico, nos núcleos dos respectivos nervos cranianos, teremos uma síndrome motora, só que também uma síndrome motora inferior, do neurônio motor inferior, que terá algumas diferenças, na verdade, será diferente da síndrome do neurônio motor superior.
Isso porque uma é uma via central, uma via que traz a informação do córtex cerebral de estruturas corticais para o neurônio motor inferior. A outra é uma via de execução, é uma via no qual eu vou ter uma via comum final para execução lá na fibra muscular dessa dessa função motora voluntária. Então, quando há uma lesão aqui neste neurônio motor inferior, eu vou ter outras características clínicas que nós também vamos falar. Essa lesão pode ser no corpo, pode ser na raiz, eu digo que é uma lesão de radiculopatia, ela pode ser uma lesão nos plexos, né? Que são a junção aí de vários, né, estruturas nervosas, nervos que vão se fazer uma entranha, vão fazer uma espécie de rede, e aí eu vou ter uma plexopatia, pode ser do nervo propriamente dito, do nervo específico, e aí, a depender do nervo, eu vou ter uma manifestação clínica bem específica, e se esta lesão for no nível da junção do nervo com o músculo, a junção neuromuscular, eu já não tenho mais a síndrome do neurônio motor inferior. Eu vou ter uma doença da junção neuromuscular. E algumas patologias vão cursar com o acometimento do próprio músculo estriado esquelético, e aí eu terei uma miopatia. Todas são doenças motoras, que vão atingir aí, né, a função motora. Só que a síndrome do neurônio motor, ela vai estar restrita a componentes do sistema nervoso, seja do sistema nervoso central, através do neurônio motor superior, seja do sistema nervoso periférico, através do neurônio motor inferior. Então, lembrando, nós temos os corpos dos neurônios motores superiores, que vão descer pela coroa radiada, pelo córtex, perdão, pela cápsula interna, por todo o tronco cefálico, e 75 a 90% dessas fibras vão deguçar, vão cruzar para o lado oposto de sua origem, formando o trato córtico-espinhal lateral. O restante vai continuar no mesmo lado em que se originaram, formando o trato córtico-espinhal anterior. Observem que entre o motoneurônio medular e o neurônio motor superior que chega até o segmento onde ele vai atuar, existe um interneurônio. Esse interneurônio vai ser, como o nome está dizendo, um intermediário entre o neurônio motor superior e entre o neurônio motor inferior. Esse interneurônio vai ter a função de modulação e também participará de alguns arco-reflexos polissinápticos. Lembrando que parte dessas fibras do trato, córtico espinal, vão fazer sinapse com os núcleos motores de alguns nervos cranianos, formando o que denominamos de trato córtico nuclear. Esse trato córtico nuclear possui, portanto, semelhança funcional com o trato córtico espinal, de forma que alguns autores consideram esse trato córtico nuclear como parte da via piramidal, mesmo que esse trato córtico nuclear, né, não passe através ou que não tenha participação aqui nas pirâmides bulbares. Feito isso, aqui está a revisão ao lado do nosso quadro, né? Falando aqui onde está o corpo do neurônio motor superior, no córtex cerebral, principalmente na área motora primária, giro pré-central e também em outras áreas motoras, como a área pré-motora e a área motora suplementar, que vão estar aí na área 6 de Brodmann. E também algumas regiões sensoriais sensitivas que vão fazer parte dessa integração sensório-motora. Onde está ou onde estão os tratos, os axônios do neurônio motor superior? Vão formar o trato córtico-espinal, via piramidal, ou o trato córtico-nuclear. E onde está ou onde estão os corpos neuronais dos neurônios motores inferiores? Estarão no tronco encefálico, em cada núcleo, né, motor dos respectivos nervos cranianos, daqueles que têm uma função motora, obviamente, e vão estar também
no corno anterior da substância cinzenta da medula espinal, e eles são chamados também de motoneurônios, e vão formar os nervos espinais, da mesma forma que aqueles que estão nos núcleos dos nervos motores no núcleo, tá, quase não sai, nos núcleos motores dos nervos cranianos, vão formar a parte, né, motora desses nervos cranianos. Ok? Então, vamos agora passar aqui a cápsula interna sendo representada. Vamos passar agora para analisar as principais características de cada síndrome do neurônio motor superior e, obviamente, a sua correlata, que é o neurônio motor inferior. Antes de a gente passar, propriamente dito, para os achados clínicos de cada uma delas, é importante a gente salientar que, diante de um déficit motor, a gente precisa avaliar algumas coisas para poder guiar o nosso anamnese, o nosso diagnóstico e tentar identificar qual é a síndrome que está se apresentando. A gente precisa saber se esse déficit motor ele é agudo, né? Sugerindo uma causa vascular, por exemplo, ou se ele é subagudo, sugerindo uma causa inflamatória, infecciosa, ou até mesmo se ele é crônico, sugerindo aí uma causa de doença crônica, como um tumor, né, cerebral, medular, ou uma doença desmielinizante, né, como uma polirradiculoneurite, e assim sucessivamente. Ou uma polirradiculopatia, ou até mesmo uma doença desmielinizante como a esclerose múltipla, ou uma esclerose lateral amiotrófica. A distribuição ela pode ser focal, como em algumas doenças específicas, uma AVC cortical, por exemplo, na área motora, gerando uma paralisia facial, por exemplo, ou gerando uma paresia, uma plegia, né, uma paralisia em determinado membro, como o membro superior direito, por exemplo, ou ela pode ter uma distribuição generalizada, certo? Como no caso aí de um traumatismo raquimedular, um traumatismo crânioencefálico. Nós podemos ter também uma distribuição generalizada desse déficit motor em algumas doenças medulares, perdão, como a mielite transversa e a seringomielite. Algumas causas metabólicas também podem gerar um déficit motor generalizado, apesar de serem mais raras. O curso desse déficit ele é transitório ou permanente. Então, na migrânia hemiplégica, a gente pode ter um curso transitório, ou seja, o déficit motor surge e desaparece. Há um retorno, há uma reversão desse déficit. Também em algumas crises, né, epilépticas no pós-icto, ou seja, após a crise, né, nós podemos ter um déficit motor transitório e permanente, no caso de AVC, doenças desmielinizantes e algumas doenças autoimunes, mononeuropatias e assim sucessivamente. Quando esse déficit motor acomete estruturas pares, as mesmas estruturas, como, por exemplo, membros inferiores, membros superiores, ambos os lados da face, e na mesma intensidade, a gente diz que foi um déficit motor simétrico. Quando isso ocorre de forma que nós só tenhamos esse achado motor em um membro, a gente vai ter uma monoplegia, então é assimétrico. Se nós temos, por exemplo, no mesmo membro, só que na mão nós temos um déficit motor mais pronunciado do que no braço, por exemplo, como é no caso do AVC aí na região cortical, dessa região, a gente também tem uma, um déficit motor assimétrico. Então, é muito importante caracterizar isso também, bem como a localização. Então, quando eu tenho uma localização de déficit motor mais proximal, eu posso estar pensando aí numa plexopatia ou então numa miopatia. Quando é distal, a gente pensa mais numa mononeuropatia ou então até em determinadas doenças mais específicas. E se há sintomas e sinais associados, os reflexos, o tônus, a gente vai ver no próximo slide como se comporta em cada uma dessas síndromes, se há alteração da marcha, para poder, de repente, a gente está falando aí de uma doença cerebelar, ou então uma doença
que tenha relação com os núcleos da base. Sensibilidade, alteração de sensibilidade, então, se há é uma lesão medular, é uma lesão que está afetando alguma região do encéfalo que tenha componente sensitivo também. Então, a gente precisa ter todas essas informações para poder direcionar o nosso diagnóstico e o nosso raciocínio. Bom, sem mais delongas, vamos agora passar para o próximo slide e verificar a diferença ou as diferenças principais entre a síndrome neurônio motor superior, que nós já conhecemos, a anatomia e parte da fisiologia, e do neurônio motor inferior. Então, a força, né, muscular, ela vai estar prejudicada em maior ou menor grau nos dois componentes da síndrome neurônio motor, podendo ser uma paresia, uma fraqueza, ou uma plegia, uma paralisia. E a intensidade, né, a magnitude, né, a localização desse déficit, como nós já falamos, vai depender aí do local, né, da parte, da porção do neurônio motor superior ou inferior que foi atingida. O tônus, ele pode ser considerado como um estado de tensão constante a que os músculos estão submetidos em repouso, ou trocando em miúdos, é como se fosse um tônus basal, um tônus em que acontece naturalmente, acontece involuntariamente, pronto para que possa haver um movimento voluntário, um movimento que haja consciência, que venha das áreas conscientes aí do córtex. Quando há uma lesão no neurônio motor superior, nós temos um aumento desse tônus, uma hipertonia. Quando é uma lesão no neurônio motor inferior, nós temos a flacidez, a hipotonia. Então, por exemplo, num AVC, o membro afetado, né, ele vai estar hipertônico, exceto em fases iniciais que pode haver, né, tanto no caso do AVC como no caso, por exemplo, de uma síndrome medular, pode haver uma hipotonia ou até atonia momentânea e depois vai se caracterizar aqui uma hipertonia porque houve uma lesão do neurônio motor superior. Essa hipertonia, ela tende a ser inflexão nos membros superiores e extensão nos membros inferiores, isso por causa de algumas vias descendentes aí da formação reticular e de outras estruturas componentes do sistema extrapiramidal. De forma que, quando eu vou examinar o paciente que tem essa lesão, por exemplo, no membro superior, e que vai estar em flexão, na hora que eu tento fazer uma extensão do antebraço em relação ao braço, ele vai apresentar uma resistência no início, e depois eu venço essa resistência e a gente consegue a extensão do antebraço em relação ao braço, formando aí o sinal do canivete. Ou seja, eu tenho uma resistência no início do movimento passivo, depois eu venço essa resistência e aí consigo fazer essa extensão. Só que quando eu tiro a mão desse membro que está superior, que está hipertônico, ele volta novamente à posição de flexão e aí a gente chama isso de sinal do canivete. No caso, por exemplo, da poliomielite, a gente vai ter, né, uma paralisia flácida com hipotonia, certo? Porque a gente vai ter uma lesão no neurônio motor inferior. E é esse neurônio inferior que vai fazer a nutrição, né? Vai nutrir tanto em termos tônicos, em termos de tonicidade, né? De tônus, esse músculo, como em termos de trofismo, né? Em termos de nutrientes e de estímulos que vão passar aí pelo fluxo axoplasmático até a unidade da placa mioneural, né? A junção neuromuscular. Em relação ao trofismo, que seria, digamos assim, diz respeito ao volume da massa muscular, então, a grosso modo, seria o volume, né, a massa muscular. No caso do neurônio motor superior, vai estar normotrófico ou discretamente atrófico por desuso. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei de um AVC, se eu não utilizo mais a musculatura do meu membro superior, se utilizo pouco ou de forma disfuncional, eu vou ter uma discreta atrofia por desuso ao longo do tempo. Como é o neurônio motor inferior que nutre, né, que vai ser o fator trófico desse músculo, com a morte, né, ou com a lesão desse neurônio motor inferior,
eu vou ter, logicamente, uma hipotrofia, então vai ficar, né, aquele músculo hipotrofiado ou atrofiado. Em relação aos reflexos profundos, tendinosos, nós vamos ter um reflexo abolido ou diminuído ou hipoativo, no caso do neurônio motor inferior. Isso porque o neurônio motor inferior é o principal ou um dos principais componentes do arco reflexo simples. Se ele está lesionado, logo eu não vou ter, né, o que eu procuro aqui, que é um reflexo miotático, né, um reflexo tendinoso miotático, que vai ser justamente o profundo, melhor dizendo, que vai ter a sua base neurofisiológica justamente nesse arco reflexo, no qual o neurônio motor inferior tem participação vital. E vai estar exacerbado aqui nos quadros de lesão do neurônio motor superior. Então, eu vou ter, no caso da síndrome do neurônio motor superior, uma hipertonia com hiperreflexia. E no caso do neurônio motor inferior, uma hipotonia com uma hiporreflexia ou arreflexia. Em relação ao reflexo cutâneo plantar, né, a gente vai ter uma resposta normal, que é a inflexão, né? Então, o hálux, que é o dedão, né, lá do pé, ele vai fazer uma flexão em relação à planta do pé, né, região plantar, ou ele vai estar abolido. Ao contrário do caso da lesão do neurônio motor superior, que eu vou ter, geralmente aqui uma lesão do trato córtico espinal, e eu vou ter o famoso sinal de Babinski, que é uma resposta, é um reflexo cutâneo plantar em extensão anormal. Eu vou ter uma hiperextensão do hálux e um afastamento dos outros podáctilos. E isso vai ser o reflexo cutâneo plantar em extensão, que é anormal, a partir de 1 ano de idade, em geral, que vai ser aí o sinal famoso de Babinski. Fasciculação ausente no neurônio motor superior e presente no inferior. E aqui exemplos de patologias que cursam com síndrome do neurônio motor superior. Tem a esclerose múltipla e, por exemplo, o acidente vascular encefálico. E nós vamos ter aqui a síndrome de Guillain-Barré e a poliomielite, por exemplo, como doenças que cursam com a síndrome do neurônio motor inferior. Então, seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma rápida abordagem aqui da anatomia, fisiologia e clínica dessa síndrome do neurônio motor superior e inferior, que vocês certamente viram ou virão na sua prática, ou verão, né, na sua prática clínica. E eu peço que, se vocês gostaram, por favor, deixem aí o seu like, sua curtida, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram e ativem a notificação para ficarem sempre atualizados em relação às nossas publicações. Então, muito obrigado e até a próxima.